A sua casa conversa com você todos os dias? Você está escutando? Então hoje a gente vai falar sobre a sua casa conversa com você todos os dias. Mas você está escutando? Você consegue ouvir o que a sua casa está falando? Vocês sabem, né, que eu gosto sempre de dizer que as casas falam. Eu falo com as casas, eu escuto o que as casas têm a dizer. A sua casa, ela conversa com você todos os dias, em todos os momentos. Ela vai mandando sinais, ela vai mandando informações para você. Mas como a gente está no nosso dia a dia, correndo, cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer, muitas vezes a gente não presta atenção. Eu quero começar com vocês com uma pergunta muito simples. Você conversa com a sua casa? Responda para mim. E eu tenho certeza que você vai me responder assim, ó. Muitas de vocês vão responder assim para mim. Não, Lise, eu não converso com a minha casa. Mas eu acredito que essa pergunta precisa ser feita de outra forma. A sua casa conversa com você todos os dias. A questão é, você consegue escutá-la? Ao longo desses anos todos trabalhando com os ambientes, eu venho percebendo que lidar com os ambientes, a gente tem que pensar que eles são como se fosse um organismo vivo, assim como nós. A nossa casa tem a mente pensante, que eu gosto de chamar, assim como nós temos o nosso psiquismo. Então, a nossa casa, ela é um organismo vivo e ela sempre vai nos mandar informação. Ela sempre vai dizer o que ela está sentindo. Ela sempre vai nos falar quando ela precisa de ajuda, quando ela precisa de remédios, quando ela precisa de reparos. Ela sempre vai nos avisar. Mas o segredo é saber interpretar, saber ouvir e saber o que fazer. Não, você não vai escutar a tua casa. Ao longo dos anos observando os ambientes, eu percebi que as casas se comunicam. Mas não é através de palavras. É através de sinais. Agora responda para mim, qual é o ambiente da sua casa que mais chama sua atenção hoje? Você saberia me dizer? Porque as casas, elas vão falando pelas pequenas coisas. Como, por exemplo, aquele cômodo que perdeu a função. Você tem uma sala de jantar, aí você ampliou a sua casa, você construiu uma casinha de festas, né? Uma edícula no fundo da sua casa, e aí você passou a usar esse salão de festas o tempo todo que tiver convívio dentro de casa, que tiver convidados, enfim. E aí a tua sala de jantar, ela deixa de ser usada. Ela vira um lugar para você colocar casacos, bolsas, utensílios, material escolar, enfim. Aquele cômodo, ele perdeu a sua função de ser sala de jantar. Ele perdeu a sua função. Ele está lá como se fosse um depósito, como se fosse algo que ele está lá, está simplesmente lá. Então vejam como que a sua casa vai sentindo isso tudo. Como aquele cômodo, agora assim, ó, aquele cômodo que perdeu a função, ele vai começar a te dar sinais a respeito disso. Aquela cadeira que virou depósito, aquela cadeira que precisa ser arrumada, que precisa ser consertada, ou aquela cadeira que está segurando uma porta, enfim, e virou um depósito. A mesa onde ninguém mais senta, ninguém mais conversa, ninguém mais senta ao redor para conversar, para dialogar, para estar presente quando nós temos alguma refeição. E eu não digo convidados externos da nossa casa, não, eu digo pessoas do nosso convívio diário, da nossa família. Aquele quarto que talvez já não acolhe mais. Aquele quarto, aquela porta que vive batendo. Sabe que tem, quando a gente mora em apartamento, a gente escuta tudo, né? É impossível não escutar. Tem portas que ficam batendo. Eu fico pensando, meu Deus, será que aquela pessoa não percebeu que a porta está batendo da casa dela? E vejam, a porta não é na minha casa. E eu já percebo que a pessoa talvez esteja desatenta, não esteja em casa, ou a porta que não se fechou, ela se abriu sozinha, a pessoa não passou a chave. Enfim, existe uma série de questões. Mas o que aquela porta que está batendo quer dizer? Talvez essa porta que está batendo é uma porta que a fechadura está estragada e precisa ser consertada. O ambiente onde todos permanecem por pouco tempo. Eu já falei aqui em outros momentos
que existia antigamente, a sala das almas, né? Aquela sala que era mais bonita, a menos confortável, mas era aquela sala para receber as visitas. As visitas ficavam tão desconfortáveis que aquela sala que não era, o sofá não era macio, que era uma coisa que não tinha presença, que a pessoa que entra numa sala dessas, ela percebe que ninguém convive ali. Então a casa, ela fala através da rotina, da nossa rotina, do nosso jeito de entrar em casa, do nosso jeito de deixar o calçado na porta de entrada, onde que a gente deixa o casaco, onde que a gente deixa a bolsa, onde que deixa a mochila, onde que deixamos as compras, ou a gente vai largando tudo um pouquinho em cada canto. A nossa casa vai falando conforme a gente vai usando ou não usando. O que as casas me ensinaram nesse longo tempo é que as casas, elas vão ancorando assim, elas vão grudando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Então, quando nós não conseguimos cuidar da nossa casa, quando a gente não dá aquele devido cuidado, aquele compaixão, aquela questão de, nossa, está precisando ser consertada. Talvez é um parafuso que custa menos de R$1. Só que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí, aquela porta que fica batendo começa a estragar não só a fechadura, começa a estragar a dobradiça. Ou talvez quebra um vidro. E aí o conserto se tornou mais caro. Quando a gente talvez fecha a porta com uma certa raiva, que aconteceu alguma coisa que não foi legal no nosso trabalho, que alguém entrou em casa de mau humor e que a gente bate aquela porta com tanta força, talvez quebre alguma coisa, alguma peça daquela porta. E aí isso precisa ser consertado. Imagina você andando na rua e você está toda preocupada, toda nervosa, toda tensa, e aí você bate com o pé numa pedra, tropeça. E aí você desloca o seu dedo. Precisa ser consertada. Você não vai aguentar ficar com tanta dor, você não vai aguentar ficar com aquele seu pé machucado, você vai querer consertar. É a mesma coisa a nossa casa. É a mesma coisa. Então, as histórias, observando as histórias das pessoas que tem aquele quartinho que não arrumam, que tem aquela sala de jantar que não usam, ou que tem aquela cama que passa semanas sem arrumar. Essa informação toda, ela vai se plasmando na nossa casa. Imaginem, você pega a sua mão e daí você pinta a sua mão com uma tinta preta, molha a sua mão numa lata de tinta preta. E toda vez que você falar uma palavra que não for boa, ou toda vez que você tiver um sentimento, um pensamento que não for bom, você pega a sua mãozinha de tinta preta e gruda na parede. E vai grudando. Isso 1 dia, 2 dias, 3, 10, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Imagina como que tá agora a sua casa com toda a tua mão de tinta preta, de todas as vezes que você teve um pensamento que não foi bom, um sentimento que não foi bom, de todas as vezes que você pensou que você não ia conseguir resolver aquele problema. Porque, gente, eu não digo nem problema, eu digo que assim, ó, aprendizados, a nossa vida é feita de aprendizados. E existem momentos, principalmente o momento que estamos vivendo agora em todo o nosso planeta, principalmente no nosso país, aqui no Brasil, que estamos passando por dias muito tensos. E aí o que acontece? Muitas vezes nós temos que ter um cuidado para que essa informação do mundo externo não atrapalhe a nossa casa internamente. Mas, Lise, como fazer isso? Você não vai conseguir mudar o planeta sozinha. Você precisa de mais pessoas para mudar o planeta. E como que a gente consegue mudar uma informação dentro de casa? Já vamos chegar na mudar o planeta. Como que a gente consegue mudar a informação, a energia dentro de casa? Com nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações. Então, se a gente deixar aquele pensamento intruso, aquela sensação de que eu não vou dar conta, ou de que eu fiz uma coisa errada e agora eu não vou conseguir consertar em tempo hábil, ou que, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, ou que eu não consegui bater minhas metas financeiras do mês, e agora o que eu vou fazer? Se nós pensarmos, deixarmos estes pensamentos intrusos tomar conta da nossa mente, a nossa casa vai ancorar isso. O que é ancorar? Vai grudar na parede. E tudo que gruda na parede volta. Essa é uma lei da física. Se você jogar uma bolinha na parede, essa bolinha volta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que toda vez que nós pensamos no seguinte, que
nós não vamos dar conta, que está muito difícil. Prestem atenção, porque tudo isso que você pensar dentro da sua casa, as paredes estão ouvindo, a sua casa está te escutando, as paredes têm ouvidos. Por isso que tem aquele ditado que diz assim, as paredes têm ouvidos. Sim, as paredes têm ouvidos. E aí a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Calma. O segredo é fé, em primeiro lugar. A fé é acreditar. A fé é acreditar naquilo que não temos como se já tivéssemos. Quando você estuda mecânica quântica, a gente estuda mecânica quântica, quando a gente estuda questões extrafísicas, né? A gente tem a questão do seguinte: nós queremos algo, então a gente joga isso para o universo, a gente mentaliza isso, tem toda a ideia, formaliza, anota, escreve isso no caderno, você coloca todo aquele teu plano que você quer executar. Assim também funciona dentro da nossa casa. Nas nossas aulas, e eu já comentei com vocês isso aqui em outros momentos, que quando você tem um caderno escrito Fazendo Minha Casa Feliz, e você anota o que você quer, as mudanças que você quer, você vai colocando essa informação, essa energia dentro da sua casa. Então, quando a gente pensa que a gente quer algo, a gente tem fé, a gente não sabe quando que isso vai acontecer, porque nós somos apenas co-criadores. Criador é o todo, né? Quando a gente chama a consciência do universo. Ele sabe o momento certo, da forma certa, de que esse nosso desejo chegue até nós. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar. Em momento algum colocar ansiedade, em momento algum colocar dúvida. E assim é na nossa casa. Nós temos vários problemas do nosso dia a dia, problemas na nossa vida pessoal, a nossa vida de empresárias, porque vocês já sabem, eu aqui sou igual a vocês. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou empreendedora. Eu venho transformando o escritório da Casa Olos ao longo desses 20 anos. Nem sempre com o mesmo nome. Mas eu sei onde é que eu quero chegar. Então, no andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando. E dentro das nossas casas é a mesma coisa. Existem técnicas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas não está nas nossas mãos, muitas vezes, o controle do universo, do planeta, enfim. E às vezes a gente sempre tem que pensar no seguinte, que muitas vezes quando nós podemos observar, senta, observa a sua casa. O que precisa mudar? O que não está no lugar? O que está fora do contexto, fora do lugar? Às vezes é uma simples questão de que, Lise, tu sabe que eu não tinha prestado atenção, que se eu tivesse colocado a minha mesa de uma outra forma, aquilo estava me incomodando de uma forma que eu não sabia, aquilo estava incomodando o meu subconsciente, meu inconsciente, mas eu não estava prestando atenção nisso. E agora eu entro na minha cozinha e como eu virei a mesa, está de outra forma, ela não está nesse sentido horizontal, está no sentido longitudinal, agora não me incomoda mais. Então são situações dentro de casa que quando a gente observa, a casa vai nos mostrando essa informação. A casa ela vai nos dizendo o que não está legal e o que não está legal. Só que a gente não está com tanta pressa, está numa velocidade tão alta e que nós não conseguimos sentar, olhar, prestar atenção e ver o que nos incomoda. Esses dias eu fiz uma questão que eu mudei aqui na minha casa, que eu mudei a mesa de posição na minha varanda. Eu encostei ela na parede e coloquei ela no sentido longitudinal da parede. Só girei. Antes ela estava de uma outra forma. Digamos que a minha sacada é assim e a minha mesa estava nesse sentido, tá? Aí eu só encostei ela na parede e coloquei ela desta forma aqui. Eu não tinha percebido, gente, é sério isso, eu não tinha percebido que daquela forma não estava legal. Só que ela estava daquele jeito, naquela posição, pra gente sentar e, sei lá, almoçar nos domingos, ou sentar e ler um livro, enfim. Só que nós não estávamos usando a mesa para fazer isso. Aí depois que a gente sentou, e inclusive foi até uma questão que meu marido disse assim, por que a gente não vira essa mesa? Eu disse pra ele, então tá, vou virar. E daí naquilo que ele falou, eu fui lá e peguei e virei. E aí agora, nós conseguimos aproveitar o sol, porque aqui é inverno,
E aqui em Balneário, a disputa do sol é algo muito valioso. Então agora a gente consegue sentar e pegar o sol nas duas cadeiras que estão lá na varanda. Então é só uma modificação, é só um ajuste. Isso em momento algum precisa de grandes reformas, precisa fazer grandes modificações. Não, às vezes é só uma pequena coisa. É só um pequeno ajuste. Às vezes eu vejo, analiso na minha mesa, quando eu vou para atender vocês, o que é bom, porque eu tenho que trabalhar tanto com a mão direita e eu tenho que trabalhar tanto com a mão esquerda quando eu faço reprogramação e geobiologia. Então eu tive que ajeitar aqui para eu poder trabalhar virada para este lado aqui, porque eu não posso soltar a mão do pêndulo para fazer a pesquisa nas apostilas conforme vai saindo as informações. Então eu tive que modificar algumas coisas aqui, porque eu tenho que gravar para vocês assistirem. Então qual o melhor ângulo de gravação? Como que vocês vão conseguir acompanhar todo esse meu trabalho da melhor forma e como isso não me atrapalha no atendimento? Então eu tive que fazer ajustes, eu comecei trabalhando de um jeito e agora estou trabalhando de outro e desta outra forma está melhor. Mas levei um tempo para perceber que da outra forma era melhor. São sensações. A gente tem que parar e sentir o que o nosso corpo está sentindo dentro da nossa casa. Qual a informação que o nosso corpo está dizendo que está bom e não está bom. Às vezes uma troca de... Antigamente as pessoas trocavam as coisas de lugar, os móveis de lugar, né? Eu gosto até de dizer que a dona de casa, a gestora do lar, antigamente ela era mais feliz porque ela podia mexer nas coisas de lugar. E hoje não dá para fazer isso porque é tudo, como é que chama? Pré-moldado, né? É tudo sob medida. A gente não pode mais trocar nada de lugar porque nem espaço de parede temos suficiente, porque tá ficando tudo menor. E vejam como isso está repercutindo na nossa vida. Porque tem vezes que eu sei que você olha para sua sala e você pensa assim, ai, como eu queria mudar isso. Esse sofá aqui não tá legal desse jeito, como eu queria botar ele em outro lugar, de outra forma, de outro jeito. E a gente não pode fazer isso. Então a gente já está começando a sentir que se pudéssemos mudar a nossa sala de lugar, se tivéssemos como fazer um rodízio entre os móveis, talvez a gente ia se sentir melhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, olha só, a nossa casa ela está sempre conversando conosco. Será que a gente consegue escutar ela? Será que nós conseguimos ter as sensações, sentir o que ela está pedindo? Porque não é somente escutar, a gente tem que sentir no nosso corpo. Quando o ambiente está nos fazendo bem, quando ele não está nos fazendo bem. E aí, a gente sente, a gente escuta, a gente sente. Será que eu consigo fazer essa modificação de que eu sei que vai ficar melhor? Eu sei que se eu botar uma mesa aqui da cozinha redonda e não usar uma quadrada, ela vai ocupar menos espaço. A forma redonda, como ela não tem os cantos, ela vai deixar de emitir uma mensagem para o meu subconsciente de agressividade. O redondo a gente consegue conversar melhor. A gente coloca todos na mesma posição. Ninguém senta na ponta. Percebam isso. Isso é mesa de jantar, mesa na cozinha, mesa na varanda. Percebam a informação da forma, o que o nosso subconsciente capta. Então, a nossa casa está sempre passando esse tipo de informação. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que a gente já está estudando lá nas nossas aulas, no nosso grupo de estudo, são sobre os princípios da casa, que são os 9 princípios da Casa Olos. Os 9 princípios, eles vão fazer uma reforma na sua casa, sem quebrar parede, sem quebrar nada, sem trocar porta, sem trocar janela, sem mexer nada no lugar. Os 9 princípios, eles vão fazer uma reforma no nosso psiquismo, na nossa forma de agir, de ser, de pensar, de viver em família, de conversar, de fazer a gestão do lar. Porque uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam, vocês meninas que estão aqui comigo vendo esse vídeo agora, não esqueçam. Antes de ser arquiteta, de estar aqui falando com vocês, eu tenho uma casa, eu tenho família, eu tenho que organizar essa gestão da casa, eu tenho que organizar como as coisas funcionam, tem horários, tem momentos, tem situações, e eu tenho que organizar isso para que a minha casa funcione. Então, quando eu pensei nesses 9 princípios da casa,
São princípios que, se a gente colocar ele em prática, a gente vai mudando a mente pensante da casa e a mente pensante das pessoas, que se chama psiquismo. A energia da casa muda. Vocês já sabem, energia, informação. Quem compõe a informação da sua casa é você e os ocupantes do imóvel. E como que essa energia ela é composta? Como ela é criada? Ela é criada através dos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações. Quando eu digo para vocês que os 9 princípios da casa Oso, eles não vão se perder, eles vão ficar para a posteridade. Por quê? Eu vou falar para vocês agora quais são os princípios. Anotem no caderno Fazendo Minha Casa Feliz. Eu gosto de dizer isso porque assim, ó, no nosso grupo de estudos, eu sempre digo assim, meninas, anotem esses princípios porque quando a gente está anotando no caderno, nós estamos já plasmando essa ideia dentro de casa. Eu sei que eu tenho que fazer o primeiro princípio, que é agradecer, mas eu vou anotar agradecer. Como agradecer aquilo que eu não tenho e aquilo que eu tenho como se eu já tivesse. Eu também quero fazer umas modificações aqui em casa. Eu também quero. O universo já sabe disso. Mas no momento não está sendo possível. Mas eu agradeço. Agradeço a minha casa por ela estar perfeita, linda, maravilhosa, organizada, tudo no seu devido lugar. Os móveis do jeito que eu quero, no lugar que eu quero, da forma que eu quero. Eu agradeço. Como se eu já estivesse morando dentro desta casa. Desta casa que está aqui na minha mente, nesta casa que já está no projeto, porque eu já projetei, nesta casa que já está na consultoria, na harmonização de Feng Shui, que eu já fiz. Então, de algum jeito, isso vai chegar até mim. Quando? A gente não sabe. Eu não sei quando vai ser possível, mas eu sei que vai. Tenho certeza. Então, os princípios da casa Rolos, eles vieram para ficar. Você que está vendo esse vídeo agora, você que está pronta para casar. Lizzie, eu não tenho família ainda, eu vou casar, eu não tenho casa própria ainda, eu vou comprar, estou morando de aluguel, estou grávida, sou mãe de adolescente, eu já sou avó. Os princípios podem ser colocados em práticas por todas vocês, indiferente da sua fase de vida, indiferente. Porque as mulheres são mulheres de fases, né? Os 9 princípios da casa são, anotem meninas, anotem. O primeiro, agradecer. O segundo, oração. Agradecer é diferente de você fazer oração. E não é fazendo oração, ai, Pai Nosso que estás no céu e a tua cabeça está lá nos problemas da tua empresa. Não, nada disso. Você faz oração de coração, de alma, concentrada. Tem horários e lugares dentro de casa para você fazer isso, para você fazer a sua conexão com o teu eu superior, com o todo, com Deus, com quem você queira chamar. E aqui eu não estou falando de religião. Você pode rezar, você pode orar, você pode fazer da sua forma, de acordo com tuas crenças, de acordo com o que você acredita. O terceiro princípio é conexão, conectar com os olhos. Ouvir com os olhos, prestar atenção com os olhos quando estão falando, prestar atenção, escutar com os olhos. É totalmente diferente você escutar fazendo coisas. Eu sempre digo assim, quando a minha filha chega em casa, eu digo para ela assim, minha filha, vem comigo e a gente vai conversando, vem comigo. E a gente vai conversando e vamos organizando as coisas juntas e nós vamos conversando, é diferente. Eu estou presente com ela, presente com os olhos, presente. O quarto princípio é rituais familiares. Você tem o seu ritual, você tem a sua comemoração do aniversário, enfim, você tem o seu ritual. O quinto princípio é gentileza e nobreza, ser gentil dentro de casa. O maior segredo é parar uma tempestade antes dela começar. O outro segredo, que eu gosto de falar muito, é não reagir, é sentir. O sexto princípio, estudos e leitura. Nós temos que continuar estudando. O planeta está evoluindo, o país vai começar a evoluir, as cidades evoluem, a nossa casa precisa evoluir. O sétimo princípio é fazer o bem.
Mas eu quero deixar um parênteses bem grande aqui. Não é fazer o bem com quem nos faz bem. É fazer o bem com quem nos disse uma palavra que não foi boa, com quem nos trancou no trânsito, ou já estou saindo de casa, né? É com quem não ajudou, com o vizinho que não foi simpático, com o vizinho que fez coisa que não devia. Esse é o fazer o bem. Porque fazer o bem com quem nos faz bem é muito fácil. Agora, fazer o bem com quem não falamos direito em casa, porque temos isso, né? Temos aquelas pessoas dentro de casa que a gente tem uma certa questão de não conseguir conversar direito. Os irmãos não conversam direito dentro de casa, muitos dos irmãos. Bastante. Às vezes tem aquele filho que é mais difícil de conversar, é mais difícil dele compreender, é mais difícil dele aceitar. O 8º princípio é capricho. Capricho. Fazer bem feito. E eu não disse aqui fazer perfeito, não. É fazer bem feito. Fazer bem feito. E às vezes, o simples fato de você fazer é melhor do que não fazer. Hoje eu posso fazer assim. Amanhã eu posso fazer diferente. Depois de amanhã eu posso fazer muito melhor. O 9º princípio é gestão da casa. A nossa gestão da casa, as mulheres que são gestoras do lar. Por isso que eu disse para vocês, eu não sou aqui somente uma arquiteta falando, não, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou gestora, eu sou profissional, eu sou empreendedora. Gestão da casa é muito importante. Então, os 9 princípios, eles são uma filosofia da Casa Olos, eles são uma estrutura. Porque eu posso dizer para vocês aqui que é o seguinte, olha, meninas, vocês querem que a casa de vocês mudem? Então vocês venham fazer todas as harmonizações comigo, façam todos os meus cursos. Mas eu estou dizendo para vocês que é possível a casa de vocês mudar colocando esses princípios em prática. Pois é, simples, né? Coloquem eles em prática e depois me contam qual foi a dificuldade, se você conseguiu. Porque eu quero ver você juntar todo mundo numa refeição, num almoço e fazer uma oração. E aí, vai ser fácil? Lembrem do 8º princípio, capricho. Fazer bem feito não é ser perfeito, não é perfeccionismo. Então imaginem que colocar todos esses princípios todos os dias, o quão dificultuoso é devido às crenças, devido ao tempo, devido às várias idades dentro de casa, os vários mundos dentro de casa, porque hoje existem casas, por exemplo, que tem o homem e a mulher, o casal, que são 2 mundos completamente diferentes. Vocês sabem disso. A gente falou aqui na nossa aula passada, né? Retrasada, enfim. Vejam como colocar os princípios em prática dentro da nossa casa é uma questão que exige delicadeza, cuidado, preparo, equilíbrio. Você tem que estar muito equilibrado, porque você vai ouvir vários nãos, vão te acelerar. E como que a gente aprende a escutar a nossa casa? Que esse é o segredo, né? É observar a casa, às vezes é diminuir o ritmo, o seu ritmo. Reorganizar os pequenos espaços, o que eu fiz aqui na minha varanda. Perceber onde a vida acontece. Identificar ambientes esquecidos, dar uma nova conotação, dar uma nova função para aquele ambiente. E não é difícil, gente, é fácil. Às vezes, você pode até sentar, agora eu vou falar uma coisa bem interessante, você pode até sentar e falar com a sua casa. E funciona, gente, é sério, funciona. Funciona, você pode fazer perguntas para a sua casa. É sério isso, porque ela é um organismo vivo, ela está te escutando. Ela está escutando você. Uma vez teve uma cliente minha que ela comprou uma casa, a casa dos sonhos dela. E aí ela disse, Liz, depois que eu comprei essa casa, eu comecei a ter tantos problemas, que eu pensei que eu ia ter que desistir. Eu pensei que ia ter que vender ela para eu conseguir dar a volta. E aí eu cheguei um dia, entrei na minha casa e disse o seguinte, eu não vou sair daqui. Nós vamos juntas conseguir resolver esse problema. E aí ela me disse assim, Liz, depois que eu falei isso, eu comecei a ver uma luz no final do túnel. Não foi a solução que eu estava pretendendo, que eu queria, mas foi a solução que se apresentou naquele momento. E talvez tenha sido a melhor solução.
Porque vocês já sabem que a gente já vem pra cá, né? Aqui, nesse planeta Terra, várias vezes. E vai saber como que nós fomos nas outras vezes que estivemos aqui. Será que a gente cuidou bem da nossa casa? Será que a gente fez as coisas com amor, com carinho, cuidamos bem daquele lugar? Será que nós não estamos vivendo no mesmo lugar que hoje estamos agora? Ou será que estávamos vivendo num outro país, onde aquele país está com sérias dificuldades financeiras, de saúde, enfim, e agora eu estou aqui no outro país e estou tendo essa dificuldade dentro da minha casa? Vocês já pararam para pensar nisso? São questões bem fortes, né? São questões que, se a gente parar para pensar, para entender por que estou passando por certos problemas dentro de casa, aí a gente para e pensa, o que será? Por que será que eu estou passando por isso? Porque não é a nossa primeira vez aqui. Não, gente, não é a nossa primeira vez aqui. A gente já veio aqui várias vezes. Várias vezes. Então, às vezes é fácil de perceber como a sua casa pode te dar sinais. Basta você silenciar a tua mente, sentar e observar. Você vai ver aquilo que está te perturbando, aquela mesa que não está legal, um pequeno giro. Melhorou. Melhorou. Aquela cadeira ninguém gosta de sentar, mas e se eu colocar uma almofada bem confortável? Pois é. Se eu colocar um vaso de flores de frente com a porta da entrada da minha casa, o que essa imagem das flores vai causar na mente da pessoa que está chegando em casa? Vocês já pararam para pensar nisso? A pessoa vai se sentir, olha, flores. Isso muda, porque o nosso olho enxerga, manda informação para o nosso subconsciente e a gente entra em casa mais leve. Vejam como é fácil, né? E aqui ninguém está fazendo reformas, aqui ninguém está quebrando nada, aqui ninguém está pagando nenhum real para fazer essas modificações dentro de casa. Aliás, os 9 princípios da casa precisam de uma coisa: comprometimento. Precisa de você e do seu tempo. De 3 coisas: comprometimento, de você e do seu tempo. Você pode fazer todos os princípios sozinha. E aí você vai dar exemplos e vão começar a seguir os teus exemplos. Sério, não tem como não seguir os teus exemplos. Isso é física. E agora eu quero deixar algumas perguntinhas para vocês. Eu quero que vocês se façam essas perguntas, na verdade. Eu quero que vocês se perguntem. Pergunta número 1. O que minha casa está tentando me mostrar? Senta lá, senta na tua sala de estar, senta na tua varanda, senta na tua cama, no teu escritório, enfim. Senta lá do ladinho do hall de entrada e pergunta, o que a minha casa está tentando me mostrar? Que eu estou com problema X, estou com problema Y, não estou conseguindo achar solução. O que minha casa está tentando me mostrar? Segunda pergunta, qual é o ambiente que mais me representa devido a esse momento que eu estou vivendo? Qual é o ambiente que mais está conectado com o que eu estou vivendo? Terceira pergunta. Se você, minha casa, pudesse falar comigo, o que você me diria? Vocês sabem do seguinte, os ambientes, eles são maiores do que nós. A nossa casa é maior do que nós. Então, ela vai nos influenciar muito mais do que nós influenciarmos a ela. A gente demora muito mais para influenciar a nossa casa do que ela a nós. Então, percebam, nós temos que fazer um esforço muito maior para arrumar a mente pensante da nossa casa. Por isso que, muitas vezes, quando se faz uma reprogramação energética de ambiente, quando se harmoniza a energia do ambiente, que aí sim a gente vai lá no livro dos registros, a gente vai lá na informação psíquica da sua casa e aí sim as coisas acontecem de uma forma mais rápida. Exatamente. Porque aí são técnicas, é uma ciência que se usa através da radiestesia e através do envio psiônico para sua casa, porque eu faço a leitura através da radiestesia e através da psiônica eu envio a informação para reprogramar a mente pensante da sua casa. Então talvez sim funcione mais rápido. Porque eu tenho conhecimento para fazer isso, eu tenho técnica, eu estudei para fazer isso, eu sei como fazer. E eu não estou dentro da sua casa
para sentir na pele a emoção das coisas que estão acontecendo, porque é bem diferente. É bem diferente. Eu estou sendo a profissional que está arrumando, reprogramando a energia da sua casa. Eu não estou vivenciando no dia a dia, porque vivenciar no dia a dia desgasta muito mais, nos desestrutura, nos desequilibra. Então, para colocar esses 9 princípios em prática, para você escutar, aprender a escutar a sua casa, você tem que criar uma técnica, criar uma forma, um horário, um jeito, um local, aonde você consegue fazer isso da melhor forma possível. Interessante, né? Falar da energia das casas é uma coisa muito maravilhosa. É muito maravilhoso. Cuidar das casas de vocês é algo que está dentro de mim, está na minha alma, está no meu coração. Porque quando eu cuido das casas de vocês, eu me sinto completamente plena, feliz. Feliz. Porque eu sei que eu sei fazer isso. E quando eu cuido das casas de vocês, eu faço isso me doando assim, ó, por inteira. Todo o meu conhecimento, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, porque as casas de vocês me ensinam muito. As vivências de vocês, as histórias de vocês me ensinam muito. Os relatos que vocês trazem para mim depois que eu harmonizo as casas de vocês, gente, isso é um bálsamo. E pra gente finalizar, a casa ela não precisa da nossa perfeição. Talvez o primeiro passo para transformar o ambiente seja simplesmente olhar para a sua casa. Olhar, sentir. Porque quando a gente aprende a escutar a nossa casa, também a gente começa a escutar melhor a nós mesmas. Sim, porque quando nós conseguimos escutar a nossa casa, saber o que precisa ser feito, harmonizado, corrigido, melhorado, a gente arruma, a gente nos arruma. Porque o ambiente ele vai nos influenciar. Talvez esse vazio que você está sentindo hoje é porque a tua casa está triste. É porque a sua casa está triste. Mas você não faz essa correlação. Você acha que é só você. Só que a sua casa está vindo com essa informação de tristeza há muito tempo. E aí agora ela está começando a liberar isso. E aí você está começando a sentir essa tristeza da sua casa. Perceberam? É assim que funciona. Então eu convido a você agora a você prestar atenção na sua casa, a escutar o que a sua casa está dizendo, a sentar, respirar, meditar, fazer suas orações, agradecer aquilo que você tem, aquilo que você não tem, como se já tivesse. E eu convido você agora para aprender a ouvir a sua casa. E você já sabe, eu cuido da sua casa para que ela cuide de você.